Shalom, gente, boa noite. Deus abençoe a todos. Shalom, meu amigo Wellington. Como é que tá aí essa terra boa de João Pessoa? Espero que tudo esteja bem com vocês aí, meu irmão. Fred, Clarissa, Renata, Anderson, Regina, Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. Cris, Rosemary, sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a todos. Magno, vamos dar graças a Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua obra em nossas vidas, pelo evangelho da cruz, o evangelho do reino que nos alcançou. Obrigado, Jesus, pelo seu grande amor. Nós não temos palavras, Senhor, para medir o seu amor, para definir o seu amor. A única coisa que podemos dizer é que o Senhor nos amou de tal maneira, Senhor. De tal maneira. Obrigado, Pai, por nos ter amado de tal maneira, ao ponto de ter enviado Jesus, seu único Filho, para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores, Senhor. Pedimos que a Tua palavra, Senhor, possa de alguma forma nos ajudar no processo da caminhada, porque de fato ela é uma lâmpada e ela é luz para o nosso caminhar. Mas eu te peço que nossas mentes e corações, Senhor, estejam abertos para ela e o nosso entendimento possa compreender, Senhor, aquilo que o Senhor sempre tem para nos falar através dela. Te agradecemos, Jesus, pela vida de cada um. Te agradecemos, Senhor, pela sua obra em nossas vidas. Te agradecemos pela sua preciosa palavra, Senhor. Muito obrigado por estar conosco e por ser nosso socorro, nosso refúgio, nossa proteção, nossa fortaleza. Muito obrigado, Jesus, por ser o nosso bom pastor, aquele que cuida, aquele que protege, aquele que nos alimenta. Muito obrigado, Senhor. Somos suas ovelhas e nos sentimos cuidados pelo Senhor em cada momento. Muito obrigado por tudo, Jesus. Glorificamos o seu nome e te agradecemos por sua obra em nossas vidas mais uma vez. Exaltado seja para sempre o seu nome e que ele seja santificado em nosso coração. Amém. Aleluia. Glória a Deus, gente. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. E saudades, meu amigo Denis. Um abraço aí para todos de Portugal, para sua família, todo o pessoal do Mevan. Bem, gente, eu quero compartilhar uma palavra simples. E, na verdade, não é um texto específico, mas a gente vai para alguns textos dos evangelhos para a gente meditar um pouco sobre o preço de seguirmos Jesus, aquilo que é a nossa parte, aquilo que é a nossa responsabilidade no processo contínuo de seguirmos a Jesus como discípulos, né? Eu acredito que o evangelho ou a salvação, ela de fato para nós é de graça, ainda que para alguém custou um alto preço, né? O preço da sua própria vida, do seu sangue derramado. Então, por causa do que Jesus fez para que o evangelho chegasse até o homem, as boas novas, um alto preço foi pago por ele, de tal forma que não nos sobrou nada. Não há nada que o homem possa fazer para obter a salvação. Então, passar por essa porta é apenas, no que diz respeito ao homem, apenas um ato de confiança, de fé, de entendimento, de sujeição ao que Jesus fez na cruz. Agora, seguir o caminho, ou seja, se tornar um discípulo de Cristo, se tornar um seguidor dele, seguir pelo processo, aí sim diz respeito a um preço que é nós quem devemos pagar. Então é sobre isso que nós queremos falar um pouco nessa noite.
Então, deixa eu repetir. Eu acredito que a salvação, de fato, no que diz respeito à obra humana, ela é de graça, não tem nada que nós possamos fazer para merecer a salvação. É um ato do próprio Deus por meio do seu Filho Jesus, né? Custou para ele sim um alto preço. Deus enviou o seu próprio Filho. Jesus veio e viveu entre nós e morreu de forma sacrificial, pagando o preço pelo seu próprio, entregando sua própria vida, derramando seu próprio sangue. Então sim, um alto preço foi pago, mas esse preço foi pago pelo próprio Deus, que era o único que podia pagar, entregando seu próprio Filho, e Jesus dizendo sim. Porém, quanto a nós, para receber a salvação, de fato é de graça. A nossa parte é apenas entender o que aconteceu e com o nosso coração crer, receber esse ato, desse alto preço pago por nós, confessando a Jesus, recebendo em nosso coração, entendendo que por melhor que tentemos ser, nós somos pecadores e o pecado nos afasta de Deus. E todo homem foi destituído de Deus, foi afastado de Deus por causa do seu pecado que o levou à morte espiritual. Mas, a partir do momento que a gente recebe pela fé o sacrifício de Jesus, o confessamos, o recebemos, entregamos nossa vida a Ele, o recebemos como Senhor, como autoridade máxima, como nosso Salvador, agora começa uma segunda etapa, agora começa um processo. E esse processo, ou nesse processo, aí sim a gente vai ter um preço a pagar, um preço também sacrificial. Então, o primeiro texto que eu quero ler nessa noite, mais uma vez sejam todos bem-vindos. O primeiro texto é de Mateus capítulo 7, que diz assim, Mateus 7, versículos 13 e 14. Observa o que Jesus falou. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então Jesus fala aí de uma porta e fala de um caminho. A porta, ele é apertada. A porta, ela na verdade é estreita, porque não existem várias possibilidades. A porta é estreita porque não tem outra porta a se passar para a eternidade a não ser Jesus. Porém, ao passar pela porta, que eu a considero a salvação, a justificação que o homem recebe por meio do ato que Jesus fez por ele, agora começa um processo. É o processo de regeneração, é o processo onde ele vai se tornar um discípulo de Jesus. E esse caminho, ou esse processo, como o próprio Jesus falou, ele é apertado. É um caminho estreito ou apertado. Novamente, deixa eu ler. Estreita é a porta, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, nessa versão que eu estou usando, ele chama o caminho de apertado. Então, esse eu considero o processo que vem após a salvação, quando a gente recebe pela fé. E é justamente nesse processo, nesse caminho apertado, que muitos falham, irmãos. Talvez porque não entenderam o preço a se pagar. Talvez porque não lhes foi ensinado que eles precisariam calcular para saber o preço a se pagar, para se tornar um discípulo de Jesus, e ver se de fato eles queriam pagar esse preço. Que preço? Volto a dizer, o preço de ser e de se tornar a cada dia um discípulo, um seguidor de Jesus. Então, vamos para um segundo texto, que está lá em Lucas capítulo 15. Só vira a página aí. Aliás, vamos
Vamos para Lucas capítulo 15. E vamos para o segundo texto. Então, o primeiro texto que nós falamos foi de Mateus 7, versículos 13 e 14. Não é? A porta estreita e o caminho apertado. A porta é Jesus, ele mesmo falou que ele era a porta. Mas o caminho é o processo, é o caminho, é o processo de nos tornarmos discípulos de Jesus, e aí sim há um preço que nos cabe pagar, não é? Então esse foi o primeiro texto. O segundo texto, antes de Lucas 15, vamos para Lucas 14. Lucas 14, a partir do versículo 25, diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Estamos em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25, ok? Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos e seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Gente, que coisa duríssima, hein? Aí ele continua, verso 27. E aquele que não carrega, é como se ele estivesse explicando, tornando mais claro o que ele acabou de falar por meio de uma verdade. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E aí ele usa uma história para reforçar o que ele estava ensinando. Gente, vamos lá. Antes da gente continuar, a primeira coisa, Jesus não falou que não deveríamos amar, e não deveríamos amar intensamente pai, mãe, filhos e esposas. Mas ele falou, e nem mesmo falou que aquele que amasse, por exemplo, seu pai ou sua esposa mais do que a ele, não poderia ser seu discípulo. Ele só falou que aquele que assim fizer não seria digno, não seria digno de ser seu discípulo. Mas ele disse o seguinte, no versículo 27, aquele que não carrega sua cruz aquele que não carrega sua cruz e não lhe segue, não pode ser seu discípulo. Ou seja, o caminhar após Jesus, o se tornar discípulo dele, exige de fato um preço pago, e é nesse processo, volto a dizer, que muitos falham. E aí ele conta uma história para falar sobre cálculo, sobre a necessidade de, antes de começar um processo, calcular para ver se você tem condições de terminar. E claro, ele não estava falando de construções em si ou de matemática em si. Ele estava falando de discipulado. É o mesmo assunto que ele estava aqui, que ele inicia no versículo 25. Se alguém quer ser meu discípulo, precisa amar mais a mim do que pai, mãe, filhos e esposa. Aquele que quer ser meu discípulo precisa carregar a sua cruz e, consequentemente, renunciar a si mesmo. Esse é um processo, gente. Esse é um processo nada fácil, porque você vai precisar aprender a trocar sua própria vida diariamente pela vida do Senhor. Abrir mão da sua vontade em prol da vontade do Senhor para você. E a vontade dele nem sempre vai fazer sentido, pelo menos de imediato. A vontade dele, ainda que Paulo diz que ela é perfeita, boa e agradável, muitas vezes para nós no momento não vai fazer sentido algum. A vontade dele muitas vezes vai de encontro à nossa vontade, aos nossos desejos, às inclinações da nossa carne, aos apetites da nossa alma. E é aí nesse processo que muitos param, outros recuam e outros de fato o abandonam. Então, eu quero bater nessa tecla porque é sobre isso que queremos falar hoje. A salvação é de graça para o homem.
é apenas por entender e se abrir e crer o que de fato aconteceu na cruz, o que significou o alto preço pago por Jesus por nós. Mas o processo de seguir Jesus, de se tornar um discípulo, de se preparar após passar pela porta, seguindo um caminho apertado, é um processo de renúncia que sim tem um preço a se pagar, e esse preço não é o Senhor quem vai pagar. Ele já pagou o preço de abrir a salvação para o homem. Agora somos nós. E se a gente não entender isso, gente, quando as coisas apertarem, quando os desafios vierem, as tentações, as perseguições, as lutas e etc., a gente vai parar, ou a gente vai recuar, ou a gente vai acabar abandonando o Senhor. Então Jesus fala que, novamente, versículos 25 e 26, fala que quem não ama a ele mais do que pai, filho e etc., não pode ser seu discípulo. E que aquele que quer segui-lo precisa tomar a cruz. E se a cruz para nós hoje, no Ocidente principalmente, nos dias de hoje é um objeto, às vezes até de vaidade, e nada contra quem usa num transilim. Por outro lado, falar de cruz naquela época, naquele contexto, era outra realidade. Porque cruz para os romanos e para os judeus naquele contexto, naquela sociedade, naquela região, eles sabiam o que significava morte e o pior tipo de morte. A morte para o pior tipo de assassino, de bandido, de malfeitor. Então, se para nós, na sociedade de hoje, é um instrumento de vaidade até, muitas vezes, ou apenas uma identificação, nenhum problema com isso. Mas para eles, naquela época, ninguém usava pendurado no pescoço, por exemplo. Porque era sinônimo ou era lembrança de tortura para os mais vis malfeitores. E aí Jesus, falando sobre discipulado, ele usa uma história para falar sobre a importância de se calcular. Observe comigo. Ainda em Lucas 14, a partir do versículo 28, ele diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Aí novamente ele fala do mesmo assunto, usando agora uma outra história, um outro exemplo. Verso 31. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Gente, que palavra dura! Mas necessária. Isso é o Evangelho. Não tem como se tornar um discípulo de Cristo. Não tem como seguir pelo processo. Não tem como não abrir mão daquilo que o mundo nos oferece na caminhada. Não tem como dizer não para as tentações. Não tem como abrir mão em meio às perseguições e às ofertas desse mundo, sem a gente calcular antes qual é o preço a se pagar. Porque ao colocar no papel ou no nosso entendimento o preço a se pagar, depois a gente vai ver se de fato estamos dispostos a pagar. Primeiro, qual é o preço para terminar uma torre? Segundo, eu tenho condições de terminar essa torre, né? Fazendo alusão ao que Jesus acabou de expressar por meio dessas duas histórias. Primeiro, eu tenho condições de enfrentar o rei que vem contra mim com o dobro do exército? Com 10.000 eu posso enfrentar 20.000? Será que eu tenho condições? Segundo, eu quero arriscar, entendendo que eu posso vencer, mesmo ele tendo o dobro contra mim. Eu posso vencer? Será que eu posso? Será que eu tenho condições? Será que eu desejo enfrentar o inimigo que vem contra mim com o dobro do exército? Então, meus irmãos,
Deixa eu voltar a falar disso que é básico. Sim, o evangelho é de graça, nada que o homem possa fazer vai lhe garantir a eternidade, porque Jesus já pagou o preço que o homem não podia pagar, derramando a sua própria vida, o seu próprio sangue por nós. Isso é a porta estreita que ele falou lá no texto de Mateus 7 que a gente acabou de ler. Mas após passar por essa porta, agora há um caminho a ser trilhado, e esse caminho é apertado. É o caminho de me tornar um discípulo de Cristo, de me tornar semelhante a Ele, de aprender suas palavras e colocar em prática, de abrir mão da minha própria vida gradativamente para ir vivendo a vida de Deus e a vida que Deus tem para mim. E esse é um processo que eu preciso calcular. É isso que eu quero pagar de fato? Eu estou disposto a abrir mão e a perder outras coisas? Tem um outro texto que eu quero ler que ainda vai tornando mais claro isso que a gente está falando. Ainda em Lucas 15, ainda em Lucas, agora capítulo 15, olha, por exemplo, de uma mulher que tinha perdido algo de valor, e vamos ver o que ela fez para encontrar isso que ela tinha perdido. Antes da gente ir para Mateus capítulo 7 e depois capítulo 13, ainda em Lucas, já que a gente está em Lucas 14, Lucas 15 diz assim, a partir do versículo 8: qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma maneira, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Claro, aqui ele estava falando de salvação, mas vamos usar o mesmo princípio para aplicar naquilo que a gente está falando sobre discipulado, se tornar um discípulo de Cristo. Então, por que essa mulher parou o que estava fazendo, acendeu a luz da sua casa, varreu e procurou diligentemente até que encontrasse? E a Bíblia não fala se demorou minutos, horas, dias, meses ou anos. Só fala que houve um processo até ela encontrar. Por quê? Porque de forma simples aquela moeda tinha um grande valor para ela. Eu não sei se monetário apenas ou monetário e emocional, tinha algum significado especial, isso não importa. O fato é que aquela mulher só empregou toda aquela diligência, todo o seu esforço, dedicação, porque aquela moeda tinha valor para ela. Ou seja, ela calculou e viu que precisava e estava disposta a pagar todo o preço necessário para achar aquela moeda. E eu acredito, irmãos, que esse é um processo para a gente seguir Jesus. Esse é o mesmo processo para se tornar um discípulo de Cristo. Procurar varrer, limpar, acender e etc. Até que a gente encontre tudo aquilo que é de valor, tudo aquilo que de fato importa. Né? Agora vamos lá para Mateus. Deixa eu ver se vamos primeiro para Mateus 13 ou Mateus 7. Volte aí algumas páginas. Vamos primeiro para Mateus 7. Mateus 7. Aliás, vamos primeiro para Mateus 13. A gente termina com Mateus 7. Mateus 13, a partir do versículo 44, diz assim. Mateus 13, 44 e 45. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Continuando o que nós estamos falando. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo.
O reino dos céus, verso 45, é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Então, no primeiro caso, o homem que acha o tesouro, ele entendeu que ele não poderia comprar apenas o tesouro, o campo tinha que vir junto. Até porque ele encontra o tesouro num campo que não lhe possuía. Então ele não tinha como comprar apenas o tesouro, ele tinha que comprar todo o campo. E sabe como eu entendo essa passagem, irmãos? Eu considero o evangelho do reino, eu considero o reino de Deus esse grande tesouro, que torna um mendigo um milionário, não por causa de qualquer bênção financeira ou qualquer mudança na sua vida material, até porque na vida de algumas pessoas isso não acontece e não deve acontecer mesmo. Quantas pessoas, ao prosperar, por exemplo, negam Jesus, abrem mão dele, daquilo que é mais importante. Então não é essa a questão. Ainda que eu creio num evangelho que toca todas as áreas do homem e pode transformá-lo integralmente. Mas o fato é que ao receber Jesus, ao receber o evangelho do reino, é como a gente encontrar um tesouro valiosíssimo e preciosíssimo. Mas não tem como comprar apenas o tesouro, eu preciso comprar o campo completo. E eu considero esse campo tudo que vem na bagagem do evangelho. Eu considero esse campo o seguir Jesus, que é de fato maravilhoso e o maior tesouro que o homem pode adquirir nessa terra. Porém, o campo é a cruz. O campo é a renúncia a cada dia, o campo é aquilo que é a minha parte no preço pago para se tornar um discípulo de Cristo. Deixa eu tentar explicar isso novamente. Não tem como, meus irmãos, apenas ficar com o tesouro, é preciso adquirir o campo. E o tesouro já foi pago. Você só precisa abrir os depósitos dos céus, das insondáveis riquezas de Cristo para as nossas vidas. Isso já foi feito pelo próprio Jesus quando se entregou na cruz. Mas eu preciso comprar o campo para ter o tesouro. E o campo eu considero o processo. O campo eu considero o caminho apertado do texto que nós lemos inicialmente, de Mateus 7. Eu considero o campo de Mateus 7, 13 e 14. O processo de se tornar um discípulo de Cristo é o preço que me cabe pagar diariamente, anualmente e etc. Renunciando às minhas vontades, renunciando às ofertas do diabo, deixando de relativizar as escrituras ou pegando apenas a porção que me interessa, deixando de ser um discípulo mimado de Jesus, que quando as coisas apertam, eu já o nego e etc. Eu não posso negar Jesus mesmo quando os romanos vêm com espadas nas mãos para me prender. Pedro agiu dessa forma, deixando um modelo para nós do que não devemos fazer. Ali naquele momento, e claro, ele estava debaixo de medo, de tensão, de estresse, e como homem a gente entende isso, mas Pedro ainda não era aquele homem maduro que Jesus falou que quando ele se tornasse, ele mesmo abriria as mãos, voluntariamente, seria levado para a cruz por outros, e não renunciaria a isso, não negaria esse processo. Por quê? Porque Jesus falou: Pedro, quando você for mais velho, outro te cingirá, você abrirá as mãos e será levado para onde você não quer. Ou seja, Jesus estava dando uma segunda chance para Pedro, dizendo: Pedro, quando você estiver mais maduro, lá na frente, você vai entender e vai estar disposto a pagar o preço, e você não vai me negar. Mas na imaturidade a gente o nega. Logo, Jesus está chamando a gente, e esse processo que a gente está vivendo de tensão, de tristeza, de angústia no Brasil e nas nações é um processo extraordinário para a gente reavaliar. Eu sou um discípulo de Jesus no meio da multidão, ou eu quero ser um discípulo de fato dele, seguindo de perto? Eu sigo apenas quando está tudo bem, ou eu estou disposto a carregar a cruz? Eu estou disposto a calcular o preço e pagar o preço que me é devido para segui-lo até o fim? Ou eu prefiro levantar uma bandeira de trégua, de paz com o diabo, com o mundo, e dizer: olha, o preço é muito alto e eu estou me rendendo? É disso que estamos falando nessa noite, é disso que Jesus falou quando falou sobre discipulado.
Então ele está dizendo aqui que o reino dos céus é comparado a alguém que encontra um tesouro, mas entende que precisa comprar, ou seja, pagar um preço para adquirir o campo. E depois ele fala de uma pérola de grande valor. É como um negociante de pérolas, ele está lá, até que ele acha a pérola. Dá a entender que ele sempre procurou essa pérola, a mais preciosa, a mais valiosa, de grande valor. Mas para ele adquirir essa pérola, ele não podia vender uma outra pérola apenas, ou vender alguns objetos. A Bíblia fala, o próprio Jesus diz, que esse negociante precisou vender tudo o que tinha. E certamente vender tudo o que tinha diz respeito a vender coisas de valor. Vai ter coisas de valor para nós, de importância para nós, que não vai ter como no processo mantê-las no nosso coração e nos tornarmos discípulos de Cristo. Gente, ele está nos chamando para morrer para nós mesmos. Ele está chamando a igreja brasileira para abrir mão desse evangelho que coloca o homem e suas necessidades no centro, para colocar Jesus e a sua cruz no centro. Se Jesus precisou morrer, eu preciso morrer para me tornar um discípulo dele. Eu volto a dizer, não estamos falando aqui da porta. A porta já foi aberta e o homem não pode fazer nada para merecer isso, apenas receber pela fé em seu coração. Mas o processo, o caminho, ele é apertado. Há um preço a se pagar diariamente para me tornar um discípulo de Jesus. É o preço para se ter o tesouro comprando todo o campo, entendendo? É o preço de se calcular como aquele rei daquela história que nós acabamos de falar, ou daquele que está construindo uma torre. Então, Jesus fala sobre isso. E Mateus agora 7, vamos lá para Mateus 7 novamente, não mais versículos 13 e 14, mas versículos 24, eu quero terminar com esse texto. Mateus 7, a partir do versículo 24, diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras, versículo 26... mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, meus irmãos, o que fez a primeira casa, que enfrentou as mesmas adversidades da segunda casa, permanecer firme enquanto a outra casa ruía, já que enfrentaram as chuvas, os ventos, a enchente, etc. O fundamento sobre o qual a primeira casa estava construída. Então isso dá a entender que na primeira casa, talvez ela não tivesse o mesmo tamanho da segunda, talvez a segunda tivesse uma aparência muito mais bonita, talvez a segunda fosse muito mais ampla, e provavelmente a segunda foi construída ou acabada mais rápida, porque se tinha uma pressa talvez, ou talvez com elementos não tão resistentes, mas certamente mais bonitos aos olhos físicos. Mas a primeira casa me fala de alguém que não teve pressa para terminar para cima, vamos dizer assim, a construção, porque primeiro ele precisou cavar para baixo, ele precisou encontrar um fundamento sólido, firme, para poder construir a casa. E eu fico pensando que nós, cristãos, muitas vezes ainda nos preocupamos tanto com o exterior, com aquilo que é aparente, com aquilo que muitas vezes é derrubado quando os ventos tempestuosos, as águas contrárias batem contra nós, e esquecemos de lançar a cada dia, cavar, para termos um fundamento mais sólido, mais firme em nossa vida. Estamos vivendo dias maus, e eu acredito e tenho falado sobre isso, que isso é apenas um teste.
à luz das Escrituras, à luz de Mateus 24, Mateus 25, à luz dos últimos acontecimentos, à luz de Apocalipse, daquilo que Daniel profetizou, Ezequiel, os últimos dias serão dias difíceis, irmãos. Os últimos dias que nós ainda não estamos vivendo, mas podemos estar iniciando eles, serão dias difíceis, especialmente para o cristão. E se a gente não tiver um fundamento sólido por baixo da nossa vida integral, não só da nossa vida espiritual, mas sobre a nossa casa, nossa vida como um todo, eu temo que a gente como igreja não consiga resistir ao que está por vir. Ou pegando o exemplo do que Jesus falou, das chuvas, dos rios que transbordam e dos ventos que sopraram sobre aquelas duas casas. Então esse é um tempo onde a nossa fé está sendo e vai ser provada. E se a gente não estiver firme em Jesus, e isso fala de um fundamento sólido, de uma base sólida, de entender os princípios básicos das Escrituras, de entender o que é ser um discípulo, de entender o preço que nos cabe pagar diariamente, de entender que não tem evangelho sem cruz, de entender que não se trata de mim, que eu não sou o centro, que nem tudo vai acontecer como eu gostaria, de que muitos dos meus planos talvez não sucedam, mas não importa. Eu não estou seguindo Jesus para ter uma vida nesse mundo melhor, até porque ele disse que não aborrecer a sua própria vida não é digno de mim. Aquele que não amar mais a mim do que a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Então, é disso que nós falamos nessa noite, é disso que se trata seguir Jesus, abrir mão da sua vida, da nossa própria vida, para segui-lo recebendo a sua vida. Abrir mão dos meus desejos, para viver em função da glória de Deus. Abrir mão do meu querer para que o querer do Senhor se realize em mim através de mim. Então, eu termino com o primeiro texto que eu li, o texto que eu abri, esse tempo de conversa, eu quero terminar com ele. Mateus 7, 13 e 14, que diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, hoje a gente precisa decidir: vamos fazer parte da multidão que prefere o caminho largo, a porta larga, o caminho mais fácil, que segue Jesus até quando dá, que segue Jesus enquanto tudo está bom, que apenas para no primeiro ponto de passar pela porta, mas falha no processo do caminho apertado, ou daqueles poucos, daqueles que em relação a essa grande maioria aqui, é de fato uma minoria, porque calculou, porque não só quer passar pela porta de confessar a Jesus e receber a salvação ou o perdão, mas aqueles que vão seguir por um processo diário, mensal, anual, até que estejamos com Ele para sempre, onde não haverá mais choro, dor, lágrimas, enfermidades, morte, etc. Ele nos ama, irmãos, Ele ama a sua igreja, Ele ama os seus discípulos, mas há um processo que a gente precisa trilhar para chegarmos até a nossa verdadeira casa. E é nesse processo que muitos têm falhado, ou porque não calcularam, ou porque quando a conta chegou, vamos dizer assim, eles se recusaram a pagar. Então calcule, é isso mesmo que você quer? Você está ciente do preço a se pagar e você está disposto, não só isso, entendendo o preço, a pagar ele diariamente, porque diariamente as contas virão. E eu não estou falando de contas de papel, eu estou falando da cruz, do preço a não renunciar e não abrir mão da tão grande salvação, de seguir Jesus cada vez mais, pelo menos um pouco mais de perto, se tornando um discípulo, recebendo da sua vida, se tornando como ele, como Paulo disse, conformando-me com ele na sua morte, como ele fala lá em Filipenses 3. Então era isso que eu gostaria de deixar, e sim, eu acredito, a porta ela é apertada, mas a porta fala de Jesus, e essa porta ainda está aberta. Por isso Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar,
invocai enquanto está perto, Isaías 55:11. Mas existe um caminho após essa porta, ele é estreito, ele é apertado, melhor dizendo, é um caminho que requer, aí sim, um preço a se pagar por nós de renúncia, de abnegação, de sacrifício, abrindo mão dos prazeres, das tentações, das ofertas, não deixando de seguir Jesus quando as coisas saem do nosso controle, dos nossos planos, daquilo que a gente gostaria ou queria que fosse assim. A gente nunca vai compreender tudo. Esse mundo que a gente está não é a nossa casa, ele é hostil e muitas vezes as coisas vão sair do nosso controle, mas de fato jamais do controle do nosso Pai. Então, gostaria de deixar essa reflexão e pedir mesmo que o Senhor possa fortalecer a cada um de nós e que a gente possa entender essas verdades que o Senhor deixou para nós e vermos se queremos de fato sermos discípulos e pagarmos o preço de um discípulo de Jesus, levando a cada dia a sua cruz, renunciando a si mesmo e buscando amá-lo acima de todas as coisas. Então, que Deus abençoe cada um. Eu gostaria de orar e depois a gente se despede aí daqueles que perseverarem até o fim. Amém? Pai, obrigado pela sua palavra. Eu oro para que o Senhor nos ajude de fato a nos tornarmos discípulos do Senhor a cada dia. Não queremos seguir apenas do meio da multidão, mas queremos seguir a cada dia nos aproximando, nem que seja um pouco mais de Ti. Não queremos, Senhor, calcular errado e muito menos não pagar o preço que é necessário para nos tornarmos um discípulos do Senhor. Antes queremos ser como aquela mulher que perdeu uma moeda de grande valor, mas sabendo do seu valor, acendeu a luz e varreu a casa e procurou até encontrá-la. É desse tipo de atitude, Senhor, é esse tipo de atitude que nós queremos ter. Nos ajuda, Senhor, a pagarmos o preço necessário, Senhor. Nos ajuda a entendermos que para adquirir o tesouro precisamos comprar também o campo, que para adquirir a pérola de grande valor nós precisamos vender outras pérolas e tudo mais que temos de valor para adquiri-la. Ó Senhor, nos ajuda a entendermos o preço necessário que temos que pagar a cada dia para sermos um discípulo de fato do Senhor, sem abrir mão do que o Senhor é, sem abrir mão do que o Senhor já fez, sem abrir mão do que o Senhor tem para nossas vidas. Ajuda-nos a seguir, todos nós, eu acredito, já passamos pela porta, mas precisamos seguir pelo caminho e de fato esse caminho é apertado, Senhor. Ajuda-nos nesse processo, em nome de Jesus, eu te peço. E que também o Senhor ajude cada vida que está aí, nas suas necessidades, Senhor. Eu oro por saúde sobre suas vidas, suas casas, suas famílias. Eu oro, Senhor, para aqueles que perderam pessoas queridas, especialmente nesse tempo, que o Senhor esteja fortalecendo, consolando e ajudando a cada dia a seguir adiante, trilhando esse caminho que de fato é apertado, mas que vai nos conduzir a nossa verdadeira e plena vida quando deixarmos esse tabernáculo terrestre. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos a cada dia nesse processo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Isso, raízes profundas, gera constância e resistência. De fato, cremos dessa forma. Então, gente, era isso que queríamos deixar para vocês, tá? Espero que de alguma forma essa reflexão possa ajudar cada um na caminhada, nesse processo de seguir o Cordeiro pelo caminho que de fato é apertado. Então, que o Senhor os abençoe, que venha graça, que venha sabedoria, que venha provisão, que venha luz sobre a casa de cada um de vocês aí, tá? E que possamos estar preparados para o grande dia, porque em breve o chofar, as trombetas vão soar dizendo que é meia-noite e que o noivo já está vindo ao encontro da sua esposa, da sua noiva,
para o grande dia. Então fiquem alerta, estejamos vigiando, estejamos orando, estejamos com os olhos abertos para não sermos pegos de surpresa, em nome de Jesus. Então que Deus os abençoe cada um. Prazer estar aqui compartilhando um pouco daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Então Deus abençoe e forte abraço a todos. Meu amigo pastor Zezinho, lá de Fortaleza, Bel, Rafa, de Santa Cruz, minha amiga pastora Lindaci, profeta, lá de Garanhuns, Gerson, minha prima Gleice, de Natal, Rosemary, amém, Rosemary, Deus abençoe, né? Junão, lá de Santa Cruz também, Deus abençoe, Marluce, vai ficar gravado, tá bom? A gente agora está deixando também pelo IG, então agora fica o tempo que for necessário. Quem tem um aplicativo pode acessar lá, tá bom? Mas pelo menos 24 horas para quem não tem, também pode acessar, ok? Então Deus abençoe a cada um. Mariana, Monster, Shalom, por nada, minha querida. Prazer a gente estar aqui de alguma forma ajudando os irmãos na caminhada. Jace, Bel, Diogão, Deus abençoe. Varão, amém, Manu, do CCA de Garanhuns, saudades. Pastor Cláudio, meu amigo, profeta do Senhor nesse Pernambuco. Tony, um abraço, Tony. Tá no Crato ainda, Tony? Amém, Davi. Também te amo, cara. Forte abraço, viu? Zadok, Deus te abençoe, Zadok. Um abraço. Isso. Ok, Nery, vamos deixar lá salvos, tá bom? Severino, Pastor Severo, Deus abençoe. Michele, mamãe Michele, Cecília, um abraço a todos, Deus abençoe. Lucélia, mulher de Deus. Pastor Luciano, lá de Juazeiro, Deus abençoe, meu amigo. Amém, graça. Abraço para todos, meu amigo Epaminondas. Magno, Deus abençoe, Magno. Magno está lá em Minas Gerais, em Uberlândia. Isso, Renata, cada dia nos aproximar da presença do Senhor em intimidade e conhecimento, é tudo que mais queremos. Gilbert, mandando um recado para o pastor Cláudio. Deus abençoe, meu amigo, pastor Severo. Isso, Tony, no Crato, né? Amém, querida. Palmeirina, terra abençoada demais, viu? Terra muito preciosa. Pessoas humildes, simples, cheias de Deus. Deus abençoe. Amém. Ivoneide. Deus abençoe a todos, gente. Forte abraço. O Anderson. Deus abençoe. O Anderson. Cheia para ti também. Então é isso aí, gente. Hoje a gente, peço perdão, a gente começou um pouco mais tarde, talvez a gente mude alguma coisa em relação ao horário, mas vai ficar salvo, tá bom? Tanto no IG como na página inicial por 24 horas, né? Ou melhor, lá no Stories por 24 horas. Amém, queridas. Estamos com saudades também. Terra abençoada demais. É isso aí, ó, gente. Pode até aproveitar aí para mandar um recado um para o outro aí, ó. O Gilbert mandou um recado para o pastor Cláudio. O pastor Cláudio está respondendo, é isso aí. Então é isso aí, gente. Forte abraço. Estamos encerrando por aqui. Um abraço a todos de Garanhuns, mais uma vez. Terra muito preciosa. Amamos demais essa cidade, muito querida. Temos muitos amigos nessa cidade. E é isso aí. Saúde para todos, tá? Adalberto, forte abraço, Adalberto. Tamo junto, viu? Precioso. Ramina. Fred falou de grade. Não entendi, não. Tem mistério aí, né? Me explica isso aí. O que foi que Fred falou? Um abraço, Adalberto. Força, meu amigo. Deus te abençoe, viu?
Amém, meu querido Clau, pastorzão, um abraço também para ti, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Ramina, depois me explica aí o mistério de Fred aí, que eu não entendi não. É isso aí, gente. Estamos encerrando por aqui. É isso aí, Junão. Ok. Antídote. Forte abraço, gente. Deus abençoe a todos, tá? Shalom.